Ele entrou na mentoria em junho e ele veio no podcast, agora em abril, e falou, acabei de completar 100 clientes na carteira do tributário. O contrato mínimo que ele fecha hoje é de R$12.000, mais o honorário de êxito, né? Sobre o que ele consegue reduzir da dívida. Então, você imagina, é possível em menos de um ano. É método, execução, é foco. é constância. Pra isso ele tem certeza que muito final de semana ele teve que abrir mão. Sim, ele executou. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Tributarista do Futuro. E aqui que discutimos estratégias para promover o desenvolvimento econômico do Brasil, sempre unindo profissionais raros e valiosos com a sua expertise tributária e de inteligência de negócios para fazer os negócios crescerem de forma ética e sustentável. E eu sou Letícia Amaral, sou a hostess aqui desse podcast. E no episódio de hoje vamos falar de marketing, negócios e inteligência artificial como uma das pessoas que mais tem focado nesse tema para o mercado jurídico. Está aqui comigo o professor Cristiano Pinto Ferreira, que é responsável pelo movimento Advogado 10X. Uma imensa honra tê-lo aqui conosco, professor Cristiano. Para mim é um prazer estar aqui, né? Quando você fez o convite, eu falei, vamos acertar essa agenda que eu venho com o maior prazer. Para mim é uma honra estar aqui, você é nossa parceira no grupo. E o teu trabalho é muito importante, principalmente para esse jovem advogado que quer atuar no direito tributário. Então, para mim é uma honra estar aqui, o que eu puder contribuir, com certeza. E vamos falar, porque eu não sei se o professor sabe, mas me ajudou muito lá no meu início da jornada, porque eu tenho muito tempo de tributarista, né? Como tributarista eu tenho mais de 25 anos de mercado, mas como empresária da área do direito eu tenho bem menos. E quando eu fui empreender carreira solo, comprei lá o plano de ação, na época que nem era mentoria, era como se fosse mentoria, mas eram as aulas ao vivo. E minha primeira imersão ali no Google Ads foi com você. O Google é importante. Aliás, eu estive no Google há cerca de 3 semanas, na sede do Google nos Estados Unidos, e tenho ido lá anualmente. E o Google é a ferramenta de marketing mais poderosa que tem para atrair clientes para os escritórios de advocacia pela internet. É muito poderoso. E sabe que eu até já falei em vários episódios aqui, que quando a gente vem de um mercado muito tradicional, sempre atuei na área tributária, vim de família, né, de tributarista, só que da forma mais tradicional de você prospectar clientes, que é por meio de indicação, por meio de relacionamento. E na área tributária em especial, que a gente atende empresas, tinha aquela crença super limitante de que para que você consiga fechar bons contratos, grandes contratos na área tributária, esquece a internet. A internet não serve, você só consegue se tiver bom relacionamento. E aí, o que aconteceu? Fui morar numa cidade de 55 mil habitantes, litoral norte de Santa Catarina, que, para você ter um relacionamento, vamos dizer que é muito mais limitado, né? Relacionamento para fechar contratos. Eu falei, e agora? O que eu faço? Eu ficar na advocacia tradicional dos relacionamentos aqui não vai dar muito certo. E aí que veio a parte do marketing digital. Então, foi ali que começou a minha incursão no marketing digital e posicionamento, construção de autoridade. Foi nessa época que eu resolvi empreender, né, sozinha. E ainda fiquei muito tempo batendo cabeça, que a gente, né, a internet era meio mato ainda, né? Eu falo que tem um momento antes da pandemia e pós-pandemia, né? Quem veio antes da pandemia no marketing digital ainda eram outros tempos, né? E ainda bati um pouco a cabeça até ver que realmente dá certo. E hoje, professor Cristiano, que a gente já vive uma nova era, né? Que não é nem mais o marketing digital como sendo peça fundamental obrigatória, mas a gente vê inteligência artificial. Como que foi, professor, que também, eu sei que tem uma jornada pregressa ao direito, né? Não foi sempre, por mais que venha de uma família de juristas, mas o professor entrou na advocacia mais tarde também, né? Conta um pouquinho dessa história. Eu me formei em 1996, né? Já são 28 anos, né? Quando eu me formei, eu ocupei cargos públicos à época. Eu fiquei praticamente 16 anos na vida pública, mas eu sempre tive uma porta aberta do escritório, atendendo um cliente ou outro. Eu nunca deixei isso de lado. Mas não tinha o foco exatamente nisso. Quando eu saí da vida pública, eu entendi que eu achava que pelo número de pessoas que eu conhecia, aquilo era suficiente para me manter na advocacia. E, na realidade, eu vi que na prática não era assim. Eu tive diversos problemas.
E nesses problemas eu encontrei o Google no meio do caminho, que ajudou a me reposicionar, né? Não vou nem reposicionar, hoje eu falo que sim. Mas na época eu nem tinha essa visão. Mas o Google me ajudou a colocar o meu escritório na internet e me dar um novo rumo, e me dar um novo caminho. Então eu sou muito grato, né, ao marketing digital, ao marketing de um modo geral, né? Porque hoje tudo é marketing. Que literalmente, em especial a ferramenta do Google, que literalmente me colocou numa nova rota de crescimento. Eu comecei a usar o Google no escritório, comecei a ensinar alguns advogados e esse negócio foi tomando corpo, né? Hoje já são aí 20 e poucos mil alunos e alguns negócios que foram reflexos dessa ambiência, né? Faz quanto tempo que o professor começou a ensinar? Acho que uns 8 anos. Eu acho que fui sua aluna em 2019. Foi antes da pandemia, foi em meados de 2018. Eu acho que eu me tornei sua aluna em 2019 ou 2018. Foi por aí, antes da pandemia, meados de 2018. Então foi uma das primeiras turmas ali. Na pandemia, o Google literalmente salvou a lavoura. Porque as pessoas não podiam sair de casa. Eu abri o escritório, o CNPJ do escritório, ele nasceu em março de 2020. Falei, se não fosse a internet... Foi meados de 2018, porque naquela época a galera não podia sair de casa e eu atendia os clientes completamente online pelo Google. E, professor, com todo esse movimento de inteligência artificial agora, como que o professor vê a marketing digital? Acha que... Acho que, assim... Bom, eu tô com a ideia muito fresca, né? Eu cheguei dos Estados Unidos há dois dias. Nós ficamos praticamente 20 dias lá. Eu fui à sede do Google, nós fomos a Stanford, nós fomos a Harvard, nós fomos a Nova York, conversamos com muitas pessoas. E isso só consolidou, de fato, aquilo que eu já vinha entendendo, né? A gente vive uma nova revolução, né? A inteligência artificial é uma nova revolução de tudo, como se fosse uma nova revolução industrial. Vai mudar completamente, já está mudando e vai mudar completamente os negócios nos próximos anos. Hoje é impossível a gente fazer um planejamento de como estarão os negócios daqui a 5 anos. Não tem como a gente ter essa previsão. A gente tem uma tendência do que vai acontecer. E essa tendência passa muito pela inteligência artificial. Então, esse colega advogado que está nos assistindo agora, dos conselhos que eu daria é que mergulhe a estudar IA. Não só IA, né? Estudar inteligência artificial, gestão, marketing, vendas, são essas skills que farão total diferença daqui para frente. Não estou dizendo que você não precisa estudar o direito tributário, você tem que ser fera no tributário. Mas o estudar direito tributário já presumo que é a tua obrigação diária. Essas skills, essas habilidades que estão além da obrigação, essas serão fundamentais para que você tenha resultado, sem sombra de dúvida alguma, né? E a inteligência artificial vai mudar completamente o jogo. Eu sempre foquei dentro do... Como eu formo os tributaristas, eu não formo tributaristas, formo tributaristas para atender empresas e que usam inteligência de negócio, ou seja, inteligência de negócio pressupõe análise de dados. Vem essa questão de análise de dados. Então, sempre fui muito da questão de que a tecnologia tem que permear a nossa vida do tributarista, e esse tributarista que é o profissional que eu nasci como tributarista do futuro na internet, mas já nem é mais o futuro, né? Do presente, já quase ficando no passado, porque hoje se torna obrigação. Mas lá em 2019, quando eu me lancei como tributarista do futuro, foi justamente para trazer essa visão. A capacitação técnica, pilar número 1, fundamental... É obrigação diária. Obrigação. Mas a gente tem que entender de negócios, né? Porque a gente está levando uma inteligência para as empresas e a gente tem que entender de ter clientes, porque de nada adianta a gente ter uma super capacitação técnica, uma super inteligência no tributário se não tem cliente para atender. Então, eu sempre foquei em ensinar e formar o profissional com essa visão tríplice, né? Saber atrair clientes pela internet, extremamente importante, né? Construir uma rede de relacionamentos, saber fazer a gestão dessa máquina, né? Saber converter o lead, né, que é o potencial cliente em contrato, e saber usar hoje as principais ferramentas de IA, que são várias hoje. Na próxima semana, nós estaremos lançando uma ferramenta de IA do G10, né, uma ferramenta que vai literalmente fazer os atendimentos dos escritórios na parte de vendas. Ansiosa por isso. A gente deve lançar essa ferramenta na próxima semana, né? Então tem muita coisa acontecendo aí e o mundo vai mudar muito rápido. Já está mudando muito rápido. Eu estava conversando com os meus mentorados e falando justamente isso, que muita gente tem medo, né? A IA vai desempregar muita gente, vai substituir muita gente. Eu acho que a inteligência artificial, ela vai só separar entre a Letícia que sabe IA e a Letícia que não sabe. Vai separar só o advogado que usa
assim, vou até corrigir o termo, né? Sabe A. Vou falar que usa. Só vai separar entre o advogado que usa as ferramentas de inteligência artificial daquele que não usa. O advogado que não usa, ele não vai ter condições de competir com quem usa. Hoje já é assim, tá? Hoje o advogado que tem mínimo conhecimento de inteligência artificial, o que não tem fica difícil competir. Eu não faço nada sem inteligência artificial hoje. Aliás, existe um conceito que foi amplamente divulgado nos encontros que nós tivemos em Stanford, que é uma das principais universidades do mundo, um conceito que já, digamos, organiza a nossa mentalidade nesse momento, que é um conceito de IA First. Tudo que você vai fazer, Letícia, tudo aqueles que estão nos acompanhando agora, quer fazer uma petição, tudo na rotina que você vai fazer, vai na inteligência artificial, entrega um comando que chama prompt, entrega um prompt para a máquina perguntando como deveria ser feito aquilo. A máquina, muito provavelmente, quando eu falo máquina, eu falo inteligência artificial, ela vai dar uma visão. Você pode acatar ou não, né? Mas ela vai te dar uma visão diferente, não é? Qual é o grande erro de quem está começando a usar a inteligência artificial? Não sabe escrever um prompt correto, não sabe que é um input, né, um prompt, não sabe analisar a resposta da máquina. Então, toda vez que você faz um pedido para a máquina, é um prompt. A máquina vai te dar, um input, a máquina vai te dar um output. E o erro do advogado é que não analisa isso, né? A máquina a inteligência artificial é só um assistente, um segundo cérebro, um auxiliar, uma ferramenta que vai colaborar contigo. Você não pode usar a inteligência artificial de algo que ela não é. Ela não é o poder decisório, ela é o poder que você vai consultar. É um assistente, é um segundo cérebro, né? Esse é o papel dela. Isso a gente aprendi muito, porque por mais que a gente tenha ouvido falar nos últimos anos de inteligência artificial e tenha acompanhado, então, machine learning, só que parece que do final do ano passado para esse ano, deu uma baita de uma acelerada. Não, e vai ser muito mais rápido. Deu uma baita de uma acelerada. A última atualização do GPT, que foi aí uns 15 dias, ele já eliminou uma parcela significativa de profissões. Hoje, lá na minha agência, se bobear, não preciso mais da quantidade de funcionários que lá trabalham. Metade deles, com a inteligência artificial, atende muito bem. Exato. Hoje, na criação de textos, na criação de criativos para tráfego, para campanhas de Google, para as campanhas de Facebook, para análise das campanhas, para fazer um criativo para o Instagram, hoje tudo a inteligência artificial faz. Eu tenho usado muito o ChatGPT e muito do que a gente aprende na nossa comunidade de IA, né? Até depois quero que o professor comente, porque foi também um precursor, né, de ter lançado a primeira comunidade de IA voltada ao nosso mercado jurídico. E eu estava lá também na primeira turma, inclusive. Estava lá inaugurando junto e tenho aprendido muito com as aulas ali, tenho implementado muito na prática. Hoje também não faço nada sem a minha assistente do ChatGPT. Tudo que eu preciso montar um comunicado para passar para os clientes, eu vou lá, falo, quero isso, dou o prompt, ela traz assim, perfeito já. Ela já tá muito mais esperta, né? Porque ela você vai treinando, né? Você vai melhorando. Você vai usando, você vai treinando, você vai adquirindo, gerando conhecimento para a máquina, e cada vez que você gera conhecimento para ela, ela fica mais inteligente, né? Não, e assim, é incrível porque como ela trata você do jeito que você quer ser tratado. E aliás, aqui um parênteses, né? É muito importante para quem está usando a inteligência artificial no dia a dia, na rotina, falar obrigado, falar bom dia. A máquina, ela é feita por humanos. E automaticamente ela reage como se um humano fosse. Então, todas as vezes que você trata a máquina com a devida educação... cordialidade, né? Isso, como você gostaria de ser tratado. A máquina tende a entregar melhor. Não, e ela entrega, assim, ela já sabe. Ela coloca... ela me chama de doutora Lê, né? Porque eu ensinei ela a me chamar de doutora Lê. Ela, doutora Lê, hoje vai querer o quê? Vamos montar um anúncio para o mundo FTF. A minha me chama de amado mestre da IA. A minha doutora Lê. Eu acho uma graça. Doutora Lê, bom dia. Hoje vamos fazer o quê? Um anúncio para o mundo FTF? Vamos fazer alguma coisa para a equipe, o time do BPTLA? Aí ela já vem toda, já sabe todo... Não, hoje eu quero que a gente monte um fluxograma assim, assim, assim. Aí ela já traz o fluxograma. É impressionante, né? Imagina como é que vai estar isso daqui a 5 anos. Então, aí eu até perguntei pra ela, falei, eu quero levar você para os meus clientes, eu quero que você atenda assim como você conversa comigo, o que eu preciso passar para a pessoa do desenvolvimento? Ela me passou tudo certinho, você vai ter que contratar alguém assim, com essas skills, que vai fazer isso, aí eu vou fazer a conexão com o WhatsApp. Então, hoje, assim, realmente, ela funciona como algumas pessoas, né, porque como se eu tivesse pelo menos mais 5 pessoas. Em São Francisco, eu andei num carro com inteligência artificial, usando um óculos de inteligência artificial.
né? O óculos ia gravando tudo, ia se comunicando comigo. Andrei num Jaguar, que não tem motorista, que é autônomo, guiado nas ruas de São Francisco com inteligência artificial. É um mundo completamente sem volta. Fui à loja da Tesla, né? Vi um robô lá de IA. Assim, é um mundo novo, né? E não dá medo andar num carro Não. sem motorista? Não, eu achei meio estranho só, né? Mas é tranquilo. Eu já tinha visto algumas pessoas... Muito tranquilo. Muito tranquilo. Ele, sim, muito tranquilo. É como se eu tivesse um motorista mesmo dentro, assim. Eu tô pesquisando para ver como é que funciona esses carros lá, porque, assim, a tecnologia é feroz. Não, e o que a gente via até um tempo atrás como filme de ficção científica, né? A gente vai ver lá a época do Matrix. Não, é pura realidade, né? E a gente tá vivenciando Tem um desenho isso... que não é da sua época, mas tem um desenho que chamava os Jetsons. Não, é da minha época, sim. Eu sou Entendeu? velha já. Eu não sou novinha, não. Os Jetsons, praticamente tudo que eles previam lá tá acontecendo agora. Sim, exato. Exato. Tem uma série que passa na Amazon Prime que chama Upload. Não sei se o professor já viu essa série. E ela foi lançada mais ou menos ali para 2020, 2021. Assista que vai gostar, porque é o que a gente está vivendo hoje, uma coisa incrível, assim. Ela é toda, né, com base em inteligência artificial. E eu até lá em 2021, que foi quando ela foi lançada, foi por aí, 2020, 2021 foi lançada, eu falava de inteligência artificial citando a série, porque só que naquela época ainda era algo muito distante da nossa realidade. Hoje é o que a gente já vive. Sim. Então, como o professor comentou, a velocidade que as coisas estão muito tomando... rápido. E isso é exponencial, né? Sim, muito rápido. Essa revolução que a gente E vai ser cada vez mais rápido, assim. Quando eu voltei dos Estados Unidos no ano passado, eu voltei acelerando a criar a empresa e fui desenvolvendo durante esse ano. Voltei agora, nós estamos aqui no mínimo uns 2 anos de atraso. No mínimo uns 2 anos de atraso. Olha... Mas é por isso que é muito bom a gente sair e ver o que está acontecendo, mas nós aqui no Brasil estamos no mínimo uns 2 anos de atraso. Isso porque a gente... E 2 anos de atraso, e 2 anos de atraso de IA. É muita coisa, né? Muita coisa. Isso que a gente ainda tá falando... E a grande parcela dos advogados que nos acompanham, eu tenho certeza absoluta, a grande maioria não sabe nem falar bom dia pro ChatGPT. Não, nunca nem entrou no ChatGPT. Não sabe nem o que é. E aí esses, infelizmente, vão passar muita dificuldade nos próximos anos. Muita. E eu digo que os profissionais de áreas técnicas, né, como a nossa do direito, tem muito público da contabilidade aqui que também segundo o maior público, né, que vai para o tributário, primeiro é o direito, segundo contabilidade. E muita gente vai ficar para trás. Muita gente vai ficar para trás. Porque se eu já falava de negócios, de prospecção em 2019, que ninguém da área tributária falava, trouxe, agora vindo com toda essa revolução da inteligência artificial. O grande game é criar assistentes de IA que vão te auxiliar na rotina. E parece um bicho de 7 cabeças, né? A gente está criando uma empresa de IA que vai automatizar toda a rotina do escritório de advocacia. E junto com essa automação, nós vamos plugar alguns agentes de IA, de contabilidade, de finanças, de marketing, plugar assistentes de inteligência artificial que irão nos ajudar nesse processo. Eu estou construindo uma assistente de IA com toda a inteligência da metodologia da formação. Né? Você pega as aulas, transcreve as aulas, sim. E imagina o quanto essa inteligência artificial não vai poder... Muito poderoso. Vai poder me ajudar, né? Sim, porque na verdade ele vai ter um conhecimento acumulado gigantesco lá. Muito provavelmente, às vezes, alguma coisa ou outra natural, você vai esquecer e a ferramenta de IA vai estar ali atualizada para te responder. Você pode até girar uma ferramenta de IA como um bônus aos teus alunos. Sim, como suporte ali em 24 horas. É uma pessoa da equipe ali. Sim. Então, eu tô treinando ela, tô interagindo bastante para que ela fique bem com a nossa metodologia e colocando material. A única coisa que ainda a gente tem que transpor que o ChatGPT, ele tem, eu acredito que seja temporário, mas ele ainda tem uma limitação de inputs de documentos, né? Mas é assim, a cada atualização da ferramenta, ela muda completamente, né? Existem algumas ferramentas de IA que são importantes, né? A primeira delas, logicamente, o ChatGPT, que é uma ferramenta de uso diário, né? Uma segunda ferramenta, poderia falar do Claude AI, que é uma ferramenta que é muito boa para textos, né? O texto do Claude, muitas vezes, é melhor que o do ChatGPT, né? Uma terceira ferramenta que acho que o advogado precisa ter e precisa usar é a Perplexity, que é uma ferramenta que é um grande buscador de internet. Eu não pesquiso mais no Google, eu só pesquiso no Perplexity.
né? Que ele integra várias IAs também, várias E bases, ele faz né, também. um varredor de internet. Ele vai varrendo a internet com várias, digamos assim, tudo que ele encontra de link daquele assunto ele vai trazendo. Então a gente já falou do ChatGPT, do Claude e do Perplexity. O Copilot, né? Da Microsoft. Da Microsoft, que é uma excelente, eu acho que uma ferramenta muito boa para planilhas. E a quinta ferramenta, e não em ordem de importância, o Gemini, que ajuda muito, principalmente na análise das campanhas de tráfego pago, porque uma vez que é uma ferramenta de IA do próprio Google, né? Sim, e isso tem, para os gestores de tráfego, principalmente que têm utilizado o Gemini para construir público, né? Porque daí pega toda a base do Google, tem sido um diferencial mesmo. Sim, sem dúvida. Então, Sem dúvida. isso que a gente está Mas falando assim, agora, na minha né? rotina eu uso basicamente o ChatGPT e o Perplexity. Eu uso muito o ChatGPT porque a minha assistente ali, que ela tá abre o celular, isso que é bom também, né? Tá ali no celular. Sim. E às vezes o pessoal tá ouvindo a gente falar e acha ainda que é um bicho de 7 cabeças. Mas é como se quem tá aqui passou horas aprendendo coisas técnicas, como a gente que tem que toda hora tá aprendendo coisas do direito, que é lei, técnica. Aprender inteligência artificial não vai ser um bicho Então, de 7 vai cabeças. desde que como aprender IA, como aprender inglês, vai desde que a pessoa tenha, de fato, um comprometimento e tenha, de fato, uma vontade de trabalhar e estudar, né? Como tudo na vida, né? Sim, Pra como aprender, tudo. a gente tem que colocar a Ah, mão na massa, tem, né? não tem. Tem que sujar a mãozinha de terra, não As adianta. pessoas querem as coisas de forma muito imediata, muito rápido. Não existe isso. O que existe é o trabalho depois do trabalho. O trabalho diário, o trabalho constante, o estudo, tá sempre com livro, né? Tá sempre em ambientes certos, se conectando com as pessoas certas. É tudo isso que vai gerar, de fato, um bom resultado. E o professor trouxe a temática de livros, né? E indica muitos livros para nós lá dentro do G10, tem Clube do Livro. Falando de negócios, né? Vamos fazer algumas indicações já que o professor tem aí uma biblioteca na mente aí. Existem vários. Existem os clássicos, né? Peter Drucker e companhia, são clássicos de administração. Mas, assim, existe um livro que é muito legal, que chama O Mito do Empreendedor, também excelente. Hoje eu estou lendo muito sobre ecossistema de negócios, né? Que é o que eu estou à frente, né? Um grupo de empresas construindo um ecossistema de parcerias entre elas. Mas é um caminho, assim. O advogado, ele precisa... eu não entendo nada de vendas. Lê 3 livros de vendas. Vá na internet, assista lá 3, 4, 5 podcasts de vendas. Você vai melhorar muito. Vai. Eu não entendo nada de marketing. Pega um livro, faz um treinamento, vai na internet, tira dúvida. Você vai pegar o jeito. Hoje é muito da questão de decisão, né? Porque tem muito conhecimento. Conhecimento de fácil acesso. Como tudo, né? Mas quando eu me propus a aprender sobre marketing digital especificamente, foi um período de pura imersão. Era o tempo todo que eu podia, eu estava assistindo uma aula de algum curso. Até aprender a mentalidade, né? Esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio. O desafio não é apertar os botões. O desafio é entender a mentalidade. Um livro que me ajudou muito em questão de mentalidade, para tirar muitos bloqueios que a gente tem, porque para empreender, como o Flávio Augusto falou no nosso evento do final do ano passado, né? Que para empreender você precisa ter coragem. Né? E é uma característica do empreendedor. E para empreender, então, para que a gente tenha coragem, a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Então, o Mais Esperto do que o Diabo, do Napoleon Hill. É um clássico, né? E foi ali, para mim, abriu muito a minha mente. Muito a minha mente de realmente entender que... Os livros de Napoleon Hill, Bob Proctor, são livros que devem ser estudados, né? Eu costumo dizer que livro você não lê, né? Livro você estuda, né? Eu tô lendo um livro agora sobre poder de decisão, né? Tem um livro que eu li anteriormente, que a gente já leu também, o grupo já leu, chama Arte de Pensar Claramente, é um livro de decisões. E esse aqui é um livro Por que pessoas inteligentes cometem erros idiotas. Fala sobre decisão, das decisões erradas que a gente toma na vida, né? Então, tem cada decisão que a gente, às vezes, toma e fala, caramba, da onde eu fui tirar essa brilhante ideia, né? Então, qual decisão errada que o professor já tomou? Já é muito inteligente. Já errei muito. Aquela decisão errada para ninguém tomar. Já tomei, já errei. O Diego, o CEO do iFood, em Harvard agora, ele falou assim, posso falar um palavrão aqui? Que 80% das vezes você você quebra a cara, né? E é 20% que você acaba acertando. Só que esses 20% eles são reflexos dos 80% de erros. Constantes erros que você
quebrou a cara. E que isso te construiu autoridade para você acertar. A vida é assim. Se você não tiver essa maturidade de entender isso, a vida é assim. Vamos pegar um exemplo bobo, né? Para quantos conteúdos que a gente posta na internet, quantos que vão dar certo? De cada 100 conteúdos que você posta, sei lá, 10 entrega alguma coisa. Mas assim, quer dizer então que você não vai fazer mais? Não. Você tem Agora, que estar sempre fazendo 100, para fazer 100, buscando né? 10. E esses 10 vão te abrir uma série de outros caminhos. Exato. É o princípio de Pareto, né? 80-20, o é assim. 80-20 vale para tudo, né? O princípio de Pareto. Sim. E o segundo livro também que me ajudou bastante são os clássicos aqui. Aliás, no Mais Perto que o Diabo tem uma parte lá que fala do estado hipnótico. Você está numa rotina, fazendo algo sempre igual, e você acha que aquilo é o caminho certo, e você está no estado hipnótico. Né? Até alguém chegar, encostar em você e te orientar de novo, mas é um livraço. Que é o tal do ponto cego, né? Você está no estado hipnótico, você está fazendo... Eu tive muito problema com bebida há 8 anos, 9 anos. Eu bebia muito. E eu achava que aquilo era normal, que eu parava com aquilo a hora que eu quisesse. E às vezes o ciclo que a gente tá, né? As pessoas estão bebendo. É o ambiente, o ambiente. Você quer mudar? Parei de beber, parei de frequentar ambientes onde as pessoas bebiam. Você tem que mudar o ambiente. Nós somos reflexo do ambiente, né? Exato. Se a gente tá no ambiente de pessoas Bob Proctor, Jim Rohn, Napoleon Hill são livros que devem ser lidos. Exato. E teve do Flávio Augusto, que foi muito bom para mim também. Qual que deles? É o Ponto de Flexão? Do Ponto de Flexão. Esse também eu li ali, acho que foi véspera ou na pandemia, acho que logo que ele lançou o livro. Porque o Flávio Augusto, na verdade, ele foi a pessoa que me fez enxergar o empreendedorismo. Foi porque é um dos propósitos dele, inclusive, né? Sim. Formar empreendedores. E foi a pessoa, falei, meu primeiro... E conviver com o Flávio, como eu convivo, né? Nós somos sócios em negócio juntos. Uma proximidade. Ele é muito exigente e ele é um cara que já tá com a vida feita, não precisava mais trabalhar, algumas gerações, mas ele é um cara que trabalha muito, tá? Trabalha muito, estuda muito, muito dedicado, é um cara muito trabalhador. Ele é um exemplo de constância, que é algo que a grande maioria não é. A galera quer ter resultado, mas a galera não sabe ser constante. E é um problema dessa nova geração, né? As pessoas, acho que como a nova geração está vindo numa era mais fácil, tecnologia fica tudo mais fácil. Então, a gente está vivendo uma era de pessoas que tendem a ser mais acomodadas. E que é tudo muito mais rápido, né? Velocidade da internet. Que é o desafio para nós que temos filhos pequenos, por exemplo, o nosso desafio com pais também, né? Sim. Instruir que as coisas não são, por mais que pareçam ser fáceis, eles veem lá a criança no YouTube ganhando milhões. E acha que não precisa ir para a escola. Não. Então, assim, a gente vive uma era de desafios também para educar essa nova geração. E assim, é uma era até que a gente defende a questão da faculdade, mas muita coisa está mudando. A faculdade ela vai formar um técnico. Se você não tiver essas habilidades que a gente vem listando aqui, né? Mínimo possível de conhecimento de gestão, o que me fez crescer não foi um conhecimento técnico do direito. O direito foi apenas uma base. Mas o que me fez crescer foi o conhecimento de negócios, né? A questão do marketing, a questão das vendas, a questão da inteligência artificial. Né? E as próprias soft skills que a gente vai desenvolvendo. Sim, os relacionamentos, o network, é isso que me posiciona. E como, pensando em negócios, uma habilidade que a gente também precisa sempre desenvolver constantemente é o próprio gerenciamento de emoções. Hoje o professor lidera... Daniel Goleman, né? Inteligência emocional. O professor lidera um time de quantas pessoas hoje? É gente, hein? Então, imagina se não tivesse gestão de emoção aí para liderar uma galera. É gente. Pensando eu até marquei aqui para ler o livro do Daniel Kahneman, né? É gente. E assim, a maturidade vai ensinando a gente, muitas vezes, a não falar as coisas que a gente quer falar na hora, a ter sabedoria, né? Tem que ter muita sabedoria. Porque se você sair... querer que as pessoas modelem você, as pessoas não são assim. Não. As pessoas são diferentes e tá tudo bem, né? Você tem que entender que as pessoas são diferentes, né? Aliás, o advogado também precisa estudar programação neurolinguística, entender basicamente de PNL, entender que o mapa é diferente do território, as pessoas são diferentes, simples assim. Não quer dizer que as pessoas são diferentes que você precisa aceitar aquele diferente que não se encaixa no teu modelo, mas você como líder tem que ter ferramentas para orientá-lo, não é? Lá eu costumo dizer que toda vez que acontece um acerto é de todos. Quando erra, o erro foi completamente só meu. Que não tive a visão de orientar corretamente. Isso para quem é o dono do negócio, é uma visão importante. Se o time
se o time está desalinhado, tem que mudar a mentalidade do dono. É porque o time é reflexo do dono, né? Se você não tiver essa mentalidade alinhada de estudo, dedicação, esquece. Exato. Esquece. Mas não é mas pensando no nosso mercado de advogados que estão aí, quanto por cento dos advogados que têm essa mentalidade? Se for 1% é muita coisa. Já. Quanto? 1%. Ah, sim, é um número muito pequeno. Muito pequeno. A grande maioria está travada ainda na operação de advogar como a faculdade ensinou. Vai lá, monta o escritório, compra um paletó, fica lá sentado, esperando o cliente, esperando a sorte de Deus aparecer. Se você não tiver a correria hoje, não usar tráfego pago para atrair cliente de pessoas que não te conhecem, não souber se posicionar, esquece. Pegando esse gancho do tráfego pago, eu ouvi recentemente alguém falar que é muito arriscado. Claro que a gente não deve colocar todos os ovos numa única cesta, mas é muito arriscado a gente investir tanto em tráfego pago hoje, porque a tendência é que as próprias ferramentas, como o Meta, passem a bloquear os anúncios para aquelas pessoas. Como o Spotify, você não quer ver anúncio, você paga lá, como o YouTube, não quer ver anúncio, paga. Mas isso aí é uma coisa que vai acontecer quando? Eu invisto um valor considerável por mês de tráfego. Só que se eu não tenho investimento em tráfego, eu não tenho lead nova. O tráfego, para mim, nada mais é do que uma ferramenta para me apresentar novos leads. Ó. Aqui, ó, novos leads. O tráfego, para mim, é só isso. Uma ferramenta para apresentar novos leads. O dinheiro não está no curso. O dinheiro está nos relacionamentos que você constrói com as pessoas que lá estão. O tráfego, para mim, é só isso. É só uma ferramenta para apresentar novos leads. Os lançamentos de produtos digitais são só a mesma coisa. O dinheiro não está lá. O dinheiro está nos relacionamentos que a gente faz junto, que a gente constrói. Exato. E aí, por isso que a importância da estratégia junto com a ambiência em que a gente está, né? Sem dúvida. E isso vai moldar... Isso que vai... Eu falo que, como eu comentei lá do Flávio Augusto, eu tive vários bons mentores ao longo da jornada, né? Na parte técnica, eu sempre falo que meu maior mentor foi meu pai, porque ele que me ensinou a entrar na área tributária. Mas da jornada empreendedora, se eu não tivesse investido nesses mentores, e o professor é um desses mentores, quanto que a gente estaria parado, uma né? boa mentoria de um cara que já tem um resultado... Porque tem muita gente vendendo ilusão, né? Mas se você souber trabalhar e souber se aproximar de pessoas que têm resultado e souber aproveitar o melhor desse momento, não tem como não crescer. Não tem como não crescer. Porque a mentoria, de fato, é um pegar na mão, né? É um acompanhar. Se você, de fato, acompanhar isso, né? A gente acabou de ir para os Estados Unidos, no mês que vem a gente vai para Portugal. Agora a gente está organizando uma viagem à China, a conhecer empresas de tecnologia na China. É outra realidade. Mas o que advogado tem a ver com isso? Cara, você vai lá do outro lado do planeta, conhecer empresas de tecnologia, não tem como você voltar para o teu escritório igual. Você volta com outra visão de mundo. Sim, e essa outra visão de mundo vai agregar muito ao teu negócio de advocacia. Você muda a tua realidade, né? Vai agregar muito ao teu negócio de advocacia. Advocacia é um negócio. Simples assim, você tem que entender. Você paga funcionário, você paga impostos. Não é? Se você não tiver essa visão que o teu escritório de advocacia é uma empresa, é um negócio, esquece, complica. E vai complicar muito. E pensando nessas incursões aí recentes, uma das incursões que o grupo do G10 fez agora nos Estados Unidos foi o evento dos brasileiros em Harvard, né? Um baita de um evento, foram várias palestras, através do Plaud hoje, né, um aplicativo, que é uma ferramenta que a gente usa, né, que eu aconselho que todo mundo tenha. Eu gravei todas as reuniões e terminou a reunião, o Plaud fez um resumo e mapa mental de todas as reuniões. Esse final de semana eu vou passar analisando as reuniões. Muito bom. Eu vou passar analisando as reuniões com inteligência artificial, eu vou subir os resumos na IA. De cada resumo desse, eu vou pedir para que a inteligência artificial me apresente um relatório do que de fato ali é mais importante e vou preparar o material para compartilhar com o G10. E dentro desse evento, uma das principais temáticas foi justamente a inteligência artificial, né? Todos os momentos. Todos os momentos. E o que o professor pode trazer de mais insights, além do IA First, né? Assim, o ano passado eu fui, era um grande buchicho em relação ao IA. Esse ano, a IA é uma realidade muito forte lá. Empreender nos Estados Unidos é como se você estivesse empreendendo com uma Fórmula 1. Mas a concorrência lá é muito maior. E a burocracia é muito menor. Empreender no Brasil é como se você estivesse correndo pedestre na rua. Né? A concorrência aqui, ela é menor. Só que é muito mais difícil empreender no Brasil. A burocracia é gigantesca. Tem muito mais barreiras, né? Gigantesca. Nos Estados Unidos, o cara cria uma ideia hoje,
No Brasil, você tem uma ideia hoje, vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos para alguém talvez chegar perto de você. Lá nos Estados Unidos, em 1 semana. Em 1 semana. Em 1 semana. Completamente diferente, né? Além de direito, eu sou formado em história, né? São matrizes de formação completamente diferentes. Entendeu? O Brasil premia o famoso jeitinho, não premia aquele cara que é o cara que batalhou para chegar lá, né? Então, assim, são países completamente diferentes. O Brasil é o que é, o Brasil nunca vai ser uma Suíça e nunca vai ser uma Venezuela. O Brasil é o que é, mas é uma excelente terra para empreender. Se você gosta de trabalhar, gosta de ter oportunidade aqui, né? A gente tem que ver um pouco, tem o lado histórico-cultural do Brasil, que moldou a gente de uma mentalidade diferente do que foi a mentalidade moldada lá nos Estados Unidos. Muito embora, né, a gente... Estados Unidos é cada um por si. É. Ninguém nem quer que você vá lá, não. Eles não estão preocupados com isso, não. Lá é cada um por si, cada um faz o seu, né? É cada um por si. Aqui no Brasil, não, pô. Aqui é difícil, né? Mas a gente, trazendo a nossa realidade, o Brasil é o que é. E se eu pudesse deixar um conselho aos advogados que estão nos acompanhando agora, olha, você precisa estudar o direito propriamente dito, o direito tributário, é tua obrigação diária, ainda mais tributário, é lei todo dia. Mas não é essa parada que vai te fazer grana. Não adianta nada você ser bom se ninguém souber que você é bom. Você precisa propagar o que você é bom. Como é que você vai propagar? Com ferramentas de marketing, campanha de Google, campanha de Facebook, usando a ferramenta de IA. É isso que vai te posicionar diferente dos demais. Muito bom. Professor, teremos a honra de tê-lo esse ano no nosso encontro presencial anual do Mundo FTF, que é um encontro que eu reúno a minha comunidade tributarista de inteligência de negócios. E o que poderemos esperar do professor lá? Cara, Letícia, eu cheguei com a cabeça muito, muito confusa, né? Esse final de semana eu vou fazer uma coisa que para mim é muito importante fazer. Vou ficar no meu canto. Sabe aquele cantinho do nada? Tem que ordenar tanta ideia eu que preciso tá pro meu canto do nada. Né? Eu cheguei, eu passei a madrugada no avião, cabeça ligada, né? Cheguei e vim para São Paulo direto, ainda não fui nem para casa, né? Eu moro em 3 lugares, né? Eu fui pro escritório ontem à tarde, porque eu falei, eu vou ficar na rotina, para me cansar na rotina, para me ir embora pra noite cansado, para me dormir, para poder voltar na rotina daqui, né? Eu fui tava 4 horas de diferença de fuso, né? E essas falas, né? Pô, tava lá Jorge Paulo Lemann, o Matheus, que é o formado em Harvard, o mais jovem advogado do Brasil, muita gente interessante lá falando muita coisa, né? Com a tecnologia hoje nos ajuda a fazer isso, né? Antigamente era um bloquinho de nota, né? Tinha o caderninho, né? Eu ainda gosto do caderninho, hoje a gente coloca uma ferramenta aqui atrás do celular que chama Plaud, liga o Plaud, eu fiz uma reunião agora de manhã, fiz a reunião, e estão todas as minhas reuniões agendadas aqui, termina a minha reunião, o Plaud vai lá, gera o resumo, gera o PDF. Tá tudo certo já. Esse final de semana, né? Meu Plaud tá lá na minha bolsa, não tá aqui. Esse final de semana, eu vou organizar o pensamento, né? Hoje eu comecei eu tenho uma rotina, né? Eu tenho todas as empresas listadas. Hoje eu comecei a repassar tudo em fazer. Já estou mudando uma série de coisas que acho que o papel de você sair... Aliás, tem uma frase que não lembro o autor, mas diz basicamente isso, né? Se você não viaja, você não escreve um livro, né? É alguma coisa assim. Você fica apenas numa página, alguma coisa assim. E o viajar é importante, traz muita ideia, muitos insights, muita coisa diferente, né? Isso acelera o teu resultado de uma forma absurda, né? O viajar, você empreender, você conhecer coisa nova, isso te capacita para tanta coisa, né? Pro teu evento eu vou estar completamente diferente já, né? Porque eu já vou ter ido... Já vai ter estruturado tudo isso que tá aí eu já vou ter mente. ido em outros lugares, já li novos livros, já frequentei outros ambientes, né? Hoje eu almoço num restaurante logo do lado ali da Faria Lima, num restaurante simples que tem lá, que eu gosto de ir, né? Ontem e hoje eu comi muito arroz com feijão, saudade de arroz com feijão, né? Nos Estados Unidos não tem isso, né? Aí a moça que me atende, ela falou, nossa, você tá diferente. Eu falei, graças a Deus, né? Graças a Deus, tô diferente. A gente tem que estar diferente todos os dias, né? Esse podcast e algum insight eles vão tirar e vão fazê-los diferente.
né? Eu acho que esse conjunto de conhecimento, né, é extremamente importante, vai te formando, né? Só que é importante você pegar o conhecimento e colocar em prática também, porque tem muita gente que fica juntando conhecimento, juntando conhecimento, juntando conhecimento. Fazendo aquela só obesidade mental, né? O que pode esperar lá? Eu vou falar de negócios. Eu vou falar de negócios. Né? Eu vou falar sobre gestão, sobre vendas, sobre inteligência artificial. O que vai ajudar o pessoal a chegar nos 100 mil mês, né, de faturamento. Eu vou falar aquilo que me fez escalar muitos dos meus negócios. A gente vai terminar um ano com faturamento muito razoável, muito bom, né? E hoje a gente constrói, a gente investe em leilão, a gente tem uma base grande de educação, tem editora, tem agência, tem um monte de coisa, não é? Agora a gente está abrindo uma empresa de RH só para advogados. Né? Muito bom. Todo um ecossistema, né? É um ecossistema. E se eu pudesse dar um conselho para quem está nos acompanhando, primeiro, mergulhe estudar essas skills, marketing, gestão, vendas, inteligência artificial, para você não ser atropelado. Terceiro, né, entenda sobre ecossistema de negócios. Mas eu sou sozinho no meu escritório. Se você é sozinho no escritório, faz um tráfego pago de tributário, um tráfego pago de família, um tráfego pago de consumidor, você está criando o seu ecossistema. Né? Você precisa criar negócios que se conectem entre si e que um gera lead para o outro. É isso que fortalece. Só na parte de contabilidade, junto com o Marcelo, tem mais de 1.000 escritórios de advocacia. Na parte de na ferramenta de IA, junto com a DVBox, tem mais uma lista grande de empresas. Então, esses dados são extremamente importantes. Então, se você não tiver essa visão de ecossistema, eu sei que sim, a advocacia que a gente vê hoje, tranquilamente, ela não existirá nos próximos 2 anos. Tranquilamente. E até para não desesperar o pessoal, né? Agora eu tenho que sair abrindo empresa. Nós veremos muitas pessoas medianas, para não falar outro nome, faturando muito alto, porque é o momento que o dinheiro está mudando de mão. E a gente vai ver pessoas muito inteligentes, literalmente, passando muita dificuldade, pois não se adaptaram. Já existe isso, né? Inclusive, já pois tem não muitas se adaptaram. pessoas assim. Tem que se adaptar. São extremamente inteligentes. Eu até recepciono semanalmente novos membros da minha mentoria, que às vezes vêm com 20, 25 anos de advocacia tributária e que vem justamente para aprender a faturar 100 mil no mês. Porque imagina o conhecimento acumulado que essa pessoa tem da técnica. Mas não sabe se vender, não sabe usar uma rede social, não sabe usar um tráfego pago. Não tem caminhos, né? Exato, e é justamente isso que a gente trabalha. Eu vindo para cá, uma colega perguntou, mas como é que você levou 25 em Harvard? Né? Para relacionamentos. Tem uma amizade com uma pessoa, tem amizade com outra, um vai mostrando um caminho, vai mostrando outro caminho. Né? A entrada esse ano foi muito maior no Vale do Silício. O ano que vem, a gente estava conversando aqui, nós já alinhamos uma visita à ONU com o grupo que irá para os Estados Unidos no próximo ano. Em janeiro, a gente tem um treinamento na Disney. Né? Final do ano, a gente vai fazer um jantar em Dubai. São muitas coisas diferentes, muito contraste. E esse contraste, né? Mas a pessoa está nos acompanhando, mas olha, eu não consigo acompanhar isso. Vai ler um livro, cara. Vai ler um livro. Vai frequentar ambientes diferentes. Há poucos anos, não é muito não, tá? Aqui em São Paulo tem um hotel que chama Tivoli, na Alameda Santos. Lindo hotel. E fui participar de um treinamento lá, o dinheiro que eu tinha era para comprar uma garrafa d'água, eu lembro até hoje, eu comprei a garrafa d'água, pus lá. E fiquei tomando água lá durante algum tempo, imaginando como é que eu viveria naquele ambiente. Hoje para mim isso não é problema mais. Mas se eu não tivesse essa visualização e esse poder de executor, como eu sou muito executor. Se eu não tivesse esse poder, muito provavelmente eu estaria lá ainda na minha cidade, no escritorinho, parado lá no canto, ralando para faturar os 2, 3 mil por mês, que a grande maioria de advogados está assim. Nós fizemos o lançamento de uma nova comunidade há pouco tempo agora, nós tivemos dados assustadores. Né? Uma parcela gigantesca de advogados não consegue comprar um treinamento de inteligência artificial de R$2.000. Não tem R$2.000. Sim. Não tem crédito no cartão de R$2.000. Uma parcela considerável comprou em boletos parcelados em 12 vezes. Por aí você vê como é que está a situação. E um advogado não ter 2.000. Não é que, mas é que está difícil. Não está, não. Nós vivemos a era mais próspera da advocacia. É que as pessoas não têm essa visão, não demanda, abre a mente. Tem demanda demais. Mas as pessoas não estão com a mente preparada para isso. Elas estão apenas focadas naquele cliente que vai chegar no escritório. Elas não entenderam que precisam se movimentar. Se colocar em movimento. Não é? O que nós fizemos ir nos Estados Unidos é colocar em movimento.
Quando eu vou a Portugal, fazer um evento em Portugal, gerar novos negócios em Portugal, eu estou me colocando em movimento. Hoje eu tenho uma empresa aberta em Portugal, né? Há poucos anos eu não poderia imaginar nunca que teria uma conta bancária com dinheiro em euros em Portugal, né? Ah, mas como é que fez isso? Cara, foco, muito foco, né? E foco é a arte de você falar não para aquilo que não vai te agregar nada. Todo o meu foco está naquilo que move o ponteiro, né? Eu saio das minhas funções somente se aquilo que for daquela saída é importante para o ecossistema. Senão, eu estou focado no ecossistema. É um custo alto? É um custo alto. É um custo alto. Eu voltei dos Estados Unidos, fiquei 20 dias sem ver minha filha e não fui ver ainda. Vim para São Paulo, né? A Mariana foi para Alphaville para participar de um treinamento lá. Minha filha está com a minha outra filha e eu vou vê-la final de semana. Pô, é duro? É duro. Só que quando eu não cumpro a minha meta, quando eu não executo aquilo que eu determinei que eu vou executar, eu tô faltando com respeito ao futuro deles. Uhum. Quando eu não cumpro algo, eu determino algo e não executo aquilo que eu determinei, eu não estou só me prejudicando, eu estou prejudicando a Letícia, que faz parte do nosso ecossistema, eu estou prejudicando a minha filha, eu estou prejudicando as pessoas que trabalham nos escritórios do nosso ecossistema, dos nossos sócios. Não posso, eu preciso executar. Então, pode ser muito duro? É duro, né? Eu costumo dizer que a vida é um funil, as pessoas vão ficando pelo caminho. Mas aqueles que persistem, são constantes, e não é aquele cara mais inteligente não, tá, Letícia? São pessoas medianas e muito constantes. Sim, é constância e execução. O cara que é mediano e o cara que executa, o cara que é constante, todo santo dia eu recebo mensagem. Cristiano, como é que eu faço para chegar lá nos 10 mil seguidores? Eu falo, você assistiu a aula tal? Ah, não assisti. Então vai, assiste a aula. As pessoas querem ter jeitinho, querem ter milagre, mas eles não querem assistir a aula, eles não querem produzir o que tem que produzir. As pessoas querem tudo muito fácil, muito rápido, né? E não é assim. Entendeu? Esse que eu falo, que esse é o cuidado que a gente tem que ter nessa nossa nova era que a gente está vivendo. E como a informação está muito acessível, a gente acaba sendo mais desleixado, vamos dizer assim. A vida bate duro, né? E ela bate forte, entendeu? Ela bate forte. Todos nós passaremos por momentos de muita tensão e muita preocupação. Mas aquele que souber passar por esses momentos e souber transformar esse momento em numa grande alavanca, né? Eu costumo dizer, no momento que eu estou contigo aqui, é um momento de alavanca. Quem está acompanhando talvez vai ter um insight, eu vou ter um outro insight, que eu já vou notando as coisas aqui. Eu sempre tenho um bloquinho, estou notando. Estou tendo os meus insights. Então, essas alavancas são importantes, mas acontece que a galera tem essas alavancas, mas não executam. Quantos e quantos eu conheço que saíram de treinamentos do próprio Advogado DX com cadernos e cadernos de anotações, executaram o quê? Nada. Fica esperando aquela... Pô, não existe isso. O que existe é constância. Constância e execução, né? Constância na execução. Então, e 80% das vezes você vai literalmente quebrar a cara. O Diego, do iFood, falou um palavrão lá no evento. A hora que ele falou, eu levantei e falei, graças a Deus, ouvi algo que ouvi algo que eu concordo aqui plenamente. 80% das vezes vai dar ruim, cara. Eu li o livro do Diego, chama Nova Economia, né? Sim. Outro livro que, expandiu muito a minha mente. Eu fiz até... Tinha uma época que eu fazia também Clube do Livro com os meus alunos, e esse foi um dos livros do Clube do Livro que a gente fez também. O Diego provavelmente vai no nosso evento agora do meio do ano, né? Ah, que bacana. Mas assim, 80% das vezes, cara, vai dar ruim. Só que é do jogo. Não pense você que está nos acompanhando aí, que você vai abrir um escritório hoje, você vai estourar em um ano. Deus queira que você faça isso. Mas se você for metódico, se você for um cara constante, até se você for um cara sim. que, se você for um cara constante, que executa, estoura. Em 2, 3 anos, você vai ter muito mais resultado que você teria em 10, cara. Eu recebi aqui no podcast o Felipe Fontana, que é um dos meus mentorados. Ele fez uma transição do escritório dele do direito... Não uma transição, ele agregou... Ele trabalhava com direito bancário e agregou o tributário, porque ele já trabalhava com empresários endividados na parte bancária, e ele quis introduzir o tributário para também, né, lidar com as dívidas tributárias desses mesmos clientes. Mas ele inaugurou a área tributária. Ele entrou na mentoria em junho,
E ele veio no podcast, agora em abril, e falou, acabei de completar 100 clientes na carteira do tributário. Não, e tem clientes que pagam um valor razoável, mensal até. O contrato mínimo que ele fecha hoje é de R$12.000, mais o honorário de êxito, né? Sobre o que ele consegue reduzir da dívida. Então, você imagina, é possível em menos de um ano. É método, tudo, execução, é foco. é constância. Para isso, ele tem certeza que muito final de semana ele teve que abrir mão. Sim, ele executou. Então. Aí eu falo, qual que é a diferença do... O professor tem uma legião de mentorados. Qual que é a diferença do que dá resultado e do que não dá resultado? Junto com ele, deve ter entrado outros. E por que ele tem resultado outro? Exato, isso que eu tô falando. Porque, qual que é a diferença? Pessoal, a execução. Não tem segredo. É o cara ser metódico. Tem final de semana, você vai ter que abrir mão. Abra mão do final de semana para você estudar. E tá tudo bem. Faz parte do jogo. Quando você não executa, quando você não coloca em prática aquilo que a Letícia diz para vocês que tem que fazer, né? Tributaristas do futuro. Cara, quando você não executa, se ela tá fazendo o podcast, tem um monte de aluno e tá falando para ti que é assim que tem que fazer, faça. Acontece que as pessoas querem questionar, querem criar uma coisa de uma forma diferente. Faz o arroz com feijão básico. Depois que você faz várias vezes o arroz e feijão básico, tá fazendo várias vezes o arroz e feijão básico, já tá funcionando, aí você pensa em inovar alguma coisa. Cara, mas a galera quer inovar, a galera não quer fazer o básico. E aí não tem como ter resultado. Mas né? isso A galera quer ter milagre. Isso, eu tava fazendo um levantamento de quantos mentorados ativos a gente tem dentro da mentoria. A gente tá com 85 mentorados ativos. E eu tava falando, se num encontro ao vivo aparecem 20, 25, é muito. Eu falei, tudo bem se não tá aparecendo e tá tendo resultado. O problema é o que investiu alto, né? A mentoria não é barato. A gente não investe dinheiro de pinga em mentoria. A gente investe um dinheiro considerável. Investiu, não tá aproveitando e não tá tendo resultado. Daí, pra quê? Pra perder tempo? Aí também não... Aí não compensa. Agora, ao passo porque que pra tem gente, outros... pro lado de cá, as pessoas falam assim, vocês faturam milhões. Eu falei, legal. Mas é um dinheiro que, assim, que pra gente é muito mais lucrativo quando as pessoas investem e elas colocam em prática e tem resultado. Porque o ecossistema funciona assim. Porque a pior coisa pro lado de cá é quando você vê que o cara vai lá e compra e não participa, não participa de nada. Ó, tá vindo pra cá, uma pessoa mandou mensagem no grupo e disse assim, ó. Eu achei muito legal, né? Lá na comunidade IA. Eu achei muito legal. Ele falou o seguinte, aqui, ó. Acabo de assistir a aula de assistentes da turma do ano passado, grande didática e aprofundamento no conteúdo. Estou maratonando outros cursos. O nível de aprofundamento e foco na advocacia e didática deste curso é superior aos outros que assisti, inclusive de MBA, né? Pra gente, cara, isso não tem nada, isso é muito mais valoroso que qualquer coisa. Sim. Quando um aluno nosso pega aquela parada e coloca em prática. E coloca em prática, exato, e vê aquilo ali. O que o Felipe veio aqui e falou é apenas e a próxima vez que chamar ele aqui, ele vai estar 10 vezes maior. Sim. Porque agora ele já viu, né, que você que está nos acompanhando aí, que o Felipe, que teve aqui no podcast anterior, que vocês vão poder assistir também, que tenham ele como exemplo. Tem a Letícia como exemplo. Conheço a Letícia não é de hoje. É constante, é executora, sai lá do sul, vem para São Paulo, fica longe da família, paga um preço para estar aqui, um preço do estúdio, um preço de tempo, né? Que se pudesse, a gente ficaria o dia inteiro com a família da gente, que é dentro de casa, claro, assistindo filme e comendo pipoca. Inclusive, os pequenos iam amar, né? Mas a vida não é assim, a vida vai bater duro. E não é um bom exemplo que a gente passa, então, né? A vida não é assim, a vida vai bater duro. Acontece que alguns suportam, outros não. Né? Aqueles que suportam e são constantes e são bons executores, têm uma mentalidade legal, se cercam de boas pessoas, não é? Tem bons mentores, como tem a Letícia. Pô, eu conheço uma galera que é aluno dela e que tem resultado. Por que alguns advogados têm resultado, isso não? Interessante uma frase que eu ouvi do Pablo Marçal. O Pablo falou assim, eu fui jantar com ele nos Estados Unidos em janeiro, lá em Orlando. Aí o Pablo falou assim, Cristiano, uma coisa que eu aprendi na vida, o valor que você paga de pedágio, entre aspas, determina a estrada que você vai andar. Muitos estão te acompanhando há bastante tempo e quando abre uma turma nova tua, eles ficam pensando, será que eu vou, não vou? Vou no próximo. E não vai. Não paga o pedágio que tem que pagar para determinar o crescimento dele. Exato. Então, o valor que você paga de pedágio num treinamento que você vem lá do sul para cá, num evento presencial, eu paguei um baita de um pedágio agora, fui para os Estados Unidos, foi pesado. Fui com mais 3 pessoas juntos, em dólar, vezes 6.
Não é barato. Não. Não é barato, é Não um é baita de um pedágio. Foram 25, uma responsabilidade gigantesca. Eu tenho que ir monitorando. Tá tudo bem, chegou no hotel, foi não sei o que lá, ó, eu tô sabendo que você vai correr. Manda a localização pra gente acompanhar. Pô, é um baita de um pedágio, mas isso é um preço que eu determinei pagar, que automaticamente, a próxima vez que eu falar, pessoal, vamos, a galera vai, porque eles sabem que eu vou fazer. Não é? Parar com essa questão de, eu vou ler o livro tal. Não lê. Eu vou fazer o curso tal. Compra o curso e não assiste a aula. Beira absurdo a galera comprar treinamento presencial. Paga e não é barato. E no dia não vem porque não vem. A gente manda mensagem, a pessoa fala, não sei, não fui. É uma triste realidade, né? Então, cara, mas e aí isso, e depois não adianta vir de mimimi, né? Que não tem resultado. Não, e aí quer ficar esperando aquela diquinha de ouro. Não tem, eu não tenho, a Letícia não tem. As pessoas têm resultado, pessoal. Eles só são medianos constantes. São pessoas medianas, constantes, extremamente determinadas, né? E, acima de tudo, são pessoas que entendem que quando eu determino fazer algo e eu não faço, eu não estou somente me punindo. Quando eu não faço algo dentro do nosso ecossistema, Letícia, eu estou punindo você. Eu estou punindo teu marido. Eu estou punindo teus filhos. Automaticamente, quando eu te puno, eu estou punindo os teus alunos. Os teus alunos têm filhos, têm empresas. Olha o efeito em cadeia dessa parada. Exato. Então, as equipes que estão ali, né? Então não tem essa parada. Não tem essa parada. Eu preciso fazer. Né? A Letícia precisa estudar. A Letícia precisa se atualizar. A Letícia precisa fazer esse podcast. E não é só por ela, não. É por vocês que estão aqui acompanhando. A gente está aqui para compartilhar com quem... Então, vocês valorizem esse canal de oportunidades, não é? E que de tudo que a gente falou aqui, que traga algum insight. Voltando à tua pergunta, o que eu vou entregar no teu evento? Confesso que ainda, até lá, muita coisa eu vou ler, muita coisa eu vou estudar, mas a gente vai falar sobre negócios, sobre como prosperar na advocacia. Isso aí. É o que todo mundo quer. Até esse ano a gente trouxe uma temática para o evento. Porque o evento é Mundo FTF, a gente está indo para a 5ª edição do Mundo FTF. Sempre foi Mundo FTF, porque é o mundo da galera da formação, né? Da formação tributarista do futuro. E esse ano a gente trouxe uma temática, que é Imersão Tributarista 100K, que é o objetivo do evento, é justamente acelerar e trazer a mentalidade de negócios, porque ali eu estou formando tributaristas empreendedores. Vou falar sobre ferramentas de tração. Para chegar nos 100K mês, né? Que é aquele primeiro marco, né? Que as pessoas têm, quero chegar a faturar 100 mil no mês. E o Felipe até falou, o nosso plano de ação dentro da mentoria foi para chegar em 12 meses. Eu cheguei em 6 meses. Falei, maravilhoso. Né? Porque você fez tudo certo, você fez o que a gente orientou e você fez. Eu falei, o que você daria de dica, né? De orientação para quem está nos assistindo? Falei, Letícia, a hora que eu desliguei a call com você, que é a nossa call, a primeira que eu tenho individual com os mentorados de plano de ação, eu fui lá e fiz. Eu abri a campanha do Google, falei com o gestor de tráfego, fiz a campanha, no dia seguinte recebi o lead, 2 dias depois fechei o primeiro contrato. Foi isso. E ali foi uma sequência, e daí daqui a pouco precisa contratar time, precisa orientar, precisa organizar, e foi indo. Então, assim, ouvindo, não parece um bicho de 7 cabeças, mas o que diferencia ele de outras pessoas? Ele foi lá e fez. É executar. É pegar o conhecimento, modelar para o teu negócio, arrozinho com feijão básico e faz. Faz, vai executando, vai medindo, vai acompanhando, vai fazendo, vai melhorando. Com o tempo você vai trazer mais uma pessoa, mais 2, mais 3, a hora que você vê. Não é? Eu paro para olhar hoje, assim, para esses últimos anos, é inacreditável o que a gente construiu. Inacreditável o que a gente construiu de oportunidades de negócios, assim, é inacreditável. Inacreditável. E é muito legal acompanhar a jornada de crescimento das pessoas, né? Eu acho que eu sou uma das alunas lá dos primórdios do Advogado AX. Vivenciei a época da perda do Instagram também. Da perda do que foi ali, perfil. Foi um ponto de inflexão gigante. Até vi a sua palestra lá no nosso encontro do Mastermind, do Elite Meteórica, que você trouxe, né, toda essa jornada. Passei por tudo aquilo ali, me inspirei, né, eu falei, foram algumas pessoas que me inspiraram nessa minha jornada Naquele momento eu poderia ter desistido de tudo. Sim, poderia ter falado, não, agora começar, já tinha mais de 100 mil seguidores. O que eu fiz? Sentei na beira da guia, chorei meus 5 minutos, levantei e falei, vou fazer de novo. E pronto, já aprendeu, né? Já aprendeu o caminho. Vai lá, vou fazer de novo. Eu espero que não aconteça, mas se acontecer, eu faço de novo. Exato. E é isso, a gente tem que... Porque a vida empreendedora é essa, nem sempre vai ser fácil. Tem dia que vai ter épocas que vão estar boas, épocas que não vão estar tão boas. E aquilo de fazer de novo, eu tenho certeza que foi um grande exemplo para as pessoas que, se acontecerem, aí, tô fazendo de novo. Toda hora, fazendo de novo. É assim, constante.
Exato. não é? Exato. Constante. Eu poderia ter desistido naquele momento. Eu tomei as devidas providências jurídicas que tinham que ser tomadas, existe um processo contra o Facebook, já recebemos uma parte de indenização, tem uma parte maior vindo aí, né? Mas eu fiz o que tinha que ser feito como profissional e aquilo me tornou um profissional muito melhor. Me tirou de uma casinha que muito provavelmente, talvez, se eu tivesse ficado naquela casinha, hoje, muito provavelmente, talvez não estaria aqui. Aquilo me fez recriar, né? Eu me recriei. Né? E isso tem que servir de inspiração para todos nós, né? Porque a gente aprende, porque acontece na nossa jornada empreendedora que a gente vai vivenciar altos e baixos. E eu também, esses últimos anos, passei por altos e baixos. Rompimento de sociedade, briga de término de sociedade, problema com uma equipe, que a gente tem todos os dias da nossa vida. A gente que tá na internet, parece que a nossa vida é perfeita também, eu né? tava conversando com uma colega advogada agora de manhã, ela começou a reclamar, o funcionário faltou, não sei o que, tal. Eu falei, pera, é simples, fácil de resolver. Vai trabalhar no escritório de outro camarada, vai ganhar 2, 3 mil por mês, você não tem problema com imposto, não tem problema com funcionário, não tem nenhum problema disso. Só que você vai ganhar aqueles 2, 3 mil. Exato. Se você quer empreender, o jogo é outro. É outra coisa. O resultado final é infinitamente maior. Só que o jogo é outro, né? Sim, e a gente tem que ter a autorresponsabilidade de aprender com os erros também. Sem dúvida. É um constante crescimento. Então, pessoal, dito tudo isso, né, professor Cristiano? Dito tudo isso... Nossa, estamos uma hora aqui. Lacrado, 1 horinha de podcast aqui. Já ficou muito claro que vocês não podem perder a nossa edição presencial desse ano, né? Imagina se... Eu costumo dizer, se você não for, você tem 2 opções. Se você não for, o teu chat GPT vai entupir... Ou a sua internet vai voltar à época da internet de escada. Pra quem não sabe o que era, você ligava a internet, você assistia o jogo do Corinthians, ia na feira comer pastel, voltava, fazia qualquer tipo de coisa, a internet não estava conectando ainda. Então, na dúvida, eu consideraria que você fosse. Eu vivenciei a entrada da internet dentro da nossa casa, né? Mas dito tudo isso, vai ter um link aqui na descrição do vídeo com mais informações do nosso evento presencial. Clica nesse link. Garanta seu ingresso antes da virada do próximo lote e esteja lá conosco, porque com certeza compartilharemos muito mais dessa jornada para que você chegue no seu primeiro grande marco da sua jornada, que são R$100 mil por mês. E não faltará empenho do lado de cá para te ajudar a alcançar isso. Exato. Falei que esse ano eu tô levando só os meus mentores. O professor vai estar lá, o Thales vai estar lá, meu pai vai estar lá também. Então, meus grandes mentores da minha jornada empreendedora estarão lá. Porque será uma honra. Para quem não sabe a data, qual é a data? 6 e 7 de junho em Alphaville, São Paulo. 6 e 7 de junho em Alphaville, São Paulo. Estaremos lá. E os meus mentorados estarão junto comigo também no dia 9, né? No dia 9, logo na sequência, estaremos também com o nosso encontro fechado, nossa Mentoria FTF Experience Day, né? Que a gente faz também só para os mentorados. E, professor Cristiano, muito obrigada. E eu que agradeço a oportunidade. Muito bom. Ansiosa para todo esse compilado aí das informações agora eu dos vou para Estados Unidos. Domingo, final de semana eu vou para casa de fato, né? Vou fazer algumas caminhadas, já tô resumindo as coisas aqui, tenho vários áudios e domingo eu vou trabalhar nisso, semana que vem eu vou compartilhar com vocês. Show de bola. Tá ansiosa. Hoje mais tarde tem mentoria ainda, né? Tem, 19 horas. Hoje ainda tem mentoria. Mas muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Muito honrada mesmo de tê-la aqui. E parabéns pelo trabalho. Todos os lugares que eu vou, eu só ouço falar muito bem de você, dos teus alunos. Isso pra gente é uma honra tê-la junto conosco, tá bom? Que bom. E pra mim, eu fiquei muito feliz de ter uma mentorada minha também lá junto no nosso grupo do G10. É bom ver os nossos mentorados crescendo também, né? Quem tá lá? A Dani Sattler. Muito bom. Gente boa. A Dani Sattler. Ela já esteve aqui também compartilhando a jornada dela aqui no os grupos podcast. vão se conectando, se comunicando e as coisas vão tomando um crescimento maior. É isso aí. Mas tem que ser assim, sempre com visão de expansão. E já sabe, né? Você que tá assistindo, se não for no evento presencial, vai perder muito. A internet vai voltar. Você vai sair de lá com... a internet vai... o seu chat GPT vai entupir e a sua internet vai voltar para a internet de escada. Mas assim... Posso prometer que você vai sair de lá com um plano prático para alcançar seus R$100 mil. Não, vai sim. E os depoimentos da galera do ano passado para esse, você vai ver muita evolução. Muito legal ver a evolução do pessoal que estava no evento do ano passado para esse ano. Mentalidade de crescimento, é muito interessante. Então, estejam lá. E se fez sentido para você esse episódio, eu tenho certeza que vai fazer sentido para a sua rede de relacionamentos aí, outros advogados, outros contadores que também precisam adquirir essa mentalidade empreendedora. Então faz o seguinte, compartilha
esse episódio com eles. Não esquece de deixar o seu like aqui e de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E nos vemos no Mundo FTF, né, professor? Isso. No mês de junho, né? Mês de junho. Daqui a pouco estaremos juntos Até lá. novamente. Até lá, pessoal. Tchau, Obrigado. tchau.